Vamos ter mais um bebê! Eu abri o braço antes. Amor! Vai de novo, mais uma vez. Mais uma vez. Vem mais uma vez! Vamos ter mais um bebê! 1, 2, 3 e... Pois é... Que foi agora? Ai, eu ter filhos. Gestação por amor. Meus filhos, minhas bênçãos. Pois é, galera. Mais um filho aí vindo, né? Graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Camila Félix. Tenho 23 anos e esse é meu marido Jason. Falou. Tenho 24. Sim, o Jason ele tem 36. 32 anos, 32. A gente tem 9 anos de diferença de idade, né? Descobrimos recentemente uma terceira gestação, hoje num cenário completamente diferente, né? De 5 anos atrás. E a gente tá aqui pra contar um pouco da nossa história, da minha história e da nossa história como casal mesmo. Porque eu senti de compartilhar e eu acho que muita gente não conhece, né? Muita gente chegou depois de... quando tudo começou de fato. E eu acho muito importante e legal trazer para vocês saberem como que foi o princípio de tudo, onde tudo começou. E o nosso processo até aqui, nós estamos há quase 5 anos juntos, né, amor? O Gael vai fazer 5 anos em setembro. E a gente se conheceu quando o Gael tinha 11 anos. 11 meses de idade, né? Eu fui mãe pela primeira vez com 18 anos, de um breve relacionamento que eu tive ali na adolescência. E quando eu conheci o Jason, o Gael tinha 11 meses. Então a gente logo começou a se envolver, 3 meses ficando sério, a gente já engatou um relacionamento sério, né? Porque eu coloquei ele contra a parede e falei assim, que se ele não quisesse me assumir, a gente não ia ter mais nada, né, amor? E daí eu falei, tá bom. Daí ele falou assim, então, quer namorar comigo? É porque Não. assim... Sim! Não, deixa eu contar, meu filho, porque é o seguinte, quando eu virei mãe, eu mudei muito meus princípios e meus valores. Então, eu decidi que eu queria construir uma família, sempre foi meu sonho ter uma família. E quando eu me tornei mãe com 18 anos, que eu meio que tive aquele sonho destruído, porque não foi como eu planejei, não tive um relacionamento, foi totalmente diferente do que eu esperava desde nova, né? Então eu meio que fiquei, acho que a palavra seria traumatizada. Então quando eu conheci o Jason, não que eu pensei em ter uma família com ele, mas que eu queria um parceiro ali, se isso acontecesse, que fosse da vontade de Deus. Então, eu desde o começo, né, mostrei pra ele que eu queria um relacionamento sério, até por questão... Deixa ele, amor, deixa ele, Não quero gato ele no quer sofá. ficar aqui, ele quer participar. Para de ser chato, cara. Amor, gato no sofá não, cara. Ai, puta que pariu, velho. Casem, é ótimo. Que eu queria um relacionamento sério, até por questão de segurança. Quando você tem um filho, tudo muda, né? Então, a gente começou a ficar... com 3 meses ficando, a gente teve uma conversa e decidimos que a gente ia começar um namoro, né, amor? Foi quando eu falei pra ele que a gente percebeu que tava tomando proporções além do que a gente imaginava, aquela só ficada de final de semana. Então, ou rachava ou ia de uma vez, né? E foi quando eu falei pra ele que nós estávamos dando um passo maior que a perna e que ou a gente ia ter um relacionamento ou a gente ia parar por ali, porque já chegou no ponto em que um dos dois iam se machucar se a gente não desse um nome pra relação que a gente tinha. Conta aí como que foi. Ele foi pra uma festa e daí lá na festa ele decidiu que ele... eu acho que eu tô com o amor da minha vida aqui na minha mão e a gente vai namorar, né? Posso contar? Vai, conta. Um dia ela me mandou umas mensagens dizendo que tava ficando muito sério e tal, não sei o quê, que era melhor a gente, pisar no freio e tal. Daí eu falei, beleza, também acho e tal. Mas você tava sentindo isso mesmo? Você queria pisar no freio? Seja sincero. E daí... Não vem falar que só eu chorei, porque eu quero saber o que você sentiu. Deixa eu falar. Então conta, a verdade, não vem mentir, não. Aí a gente meio que separou. Por um dia. E daí você tinha deixado algumas coisas lá em casa, Sim. né? E daí ela foi lá buscar. Daí eu entrei, eu fui buscar, ele já não queria mais deixar eu sair. Então eu falei, não entendi nada desse homem, né? O que esse homem quer?
Não, daí a gente conversou e tal. Conversou. Ele que adorava conversar comigo. E daí eu não lembro exatamente, mas foi logo depois. Eu me lembro exatamente. Aí foi o seguinte: a gente teve essa conversa, e no mesmo dia que a gente teve essa conversa, eu estava me produzindo para fazer uma publicidade. Então eu estava fazendo uma maquiagem. Quando eu vi que ele respondeu assim, é melhor a gente encerrar por aqui. Cara, eu já tava muito apegada a ele, muito apaixonada. Daí eu falei, cara, não é possível, velho, que a gente vai terminar o que a gente construiu nesses 3 meses de relação pelo WhatsApp. Que ele vai ter a audácia de não querer nem conversar comigo pessoalmente, né? Daí eu entrei em desespero. Aí eu comecei a chorar no meio da maquiagem. Falei, cara, não dá pra terminar, tô ruim aqui, tô brigando com o meu... Eu já chamava ele de namorado pros outros, né? E daí a gente conseguiu finalizar a maquiagem. E esse meu trabalho, ele era à noite, eram umas 8 horas da noite, mais ou menos. Então eu falei assim pra ele, que eu ia passar na casa dele buscar as minhas coisas que estavam lá. Eu tinha muita roupa, objetos lá que a gente acabava deixando no final de semana, enfim. E daí, gente, naquela época eu não ganhava muito trabalhando como influenciadora, né? Então era difícil ter a sua locomoção. Eu não tinha carteira de motorista, meu pai também não sabia que a gente estava ficando, então como que eu iria até Cascavel? Aí eu peguei, chamei um Uber e pedi pra ele anotar. Eu era muito cara de pau. Eu falei, anota aí que semana que vem eu pago pra você. Ele já tinha feito várias corridas, então eu sabia que ele confiava em mim, sabia que eu sempre pagava, né? O nome dele era Fabiano. Eu falei, Fabiano, você vai me levar lá na casa daquele moleque que você me levou a primeira vez, quando eu fui um dia de surpresa na casa dele. E você vai me levar lá porque eu vou tirar essa história limpa. Ele acabou de terminar comigo aqui por telefone e isso daí não vai ficar assim. Daí ele falava assim que eu era muito sem juízo, né? Ele era um cara mais velho e tal. Ele falou, então vamos. E eu fui daqui de Toledo até Cascavel, puta da cara, né? Chorando, desesperada. Porque eu não sabia que rumo que ia ter a nossa conversa. Então, quando a gente chegou lá e ele abriu a porta, eu entrei, enfim. Olha lá em cima da mesa! Então, quando o Fabiano chegou na frente do apartamento dele e eu subi, o Fabiano falou assim, você precisa que espere? Daí eu falei, não, pode ir, não precisa esperar. Não sabia como ia ser, mas qualquer coisa eu pegava um outro Uber e ia pro shopping, enfim. Aí quando eu entrei, abri a porta, eu pedi pra ele se ele tinha deixado minhas coisas separadas e ele era... Gente, pensa num cara vagabundo. Cachorro sem vergonha, porque quando eu abri a porta ele já tava rindo. Ele achou, ai, veio me ver. E eu assim, tipo, mano, a gente acabou de terminar pelo WhatsApp. E ele, porque ele sabia, né? Ele sabia que tinha aquele negócio, né? Que era... Aí, cara, eu lembro perfeitamente da cena, que ele me deu uma sacola com as minhas coisas. E ele começou a me colocar contra a parede, assim, querendo me beijar. E eu, tipo, cara, vamos conversar. Daí, eu não lembro as palavras. Saideira? Não, saideira. Eu não lembro as palavras que ele usou, assim, mas, tipo, quando eu vi, eu já tava contra a parede, quando eu vi, eu já tava no sofá. E eu, Fabiano, pode ir, pode voltar pra Toledo que eu vou fazer ele me levar de volta, né? Daí o Fabiano foi e tal, e daí eu falei pra ele que eu tinha ido fazer um trabalho em Cascavel. Eu não tinha falado pra ele que eu ia ali só pra buscar as minhas coisas, né? Me mentiu, né? Daí eu falei... eu falei que eu tinha feito o trabalho, que eu aproveitei que eu já estava em Cascavel e passei pra pegar minhas coisas. Aí, eu fiquei ali a tarde inteira e tal. Meu trabalho era umas 8 horas, era uma sessão de fotos pra uma loja. E eu fiz ele me levar de volta pra Toledo. Então a gente conversou e tal. E isso era, acho que numa sexta-feira, né, amor? Eu não lembro se era... Não, acho que deu diferença de uma semana pra esse dia até o dia que ele me pediu em namoro. Mas começou diferente, né? O quê? Me respondia igual antibiótico. Não, a gente não contou como a gente se conheceu. De 12 em 12 horas. Não. Eu mandava mensagem de manhã, ela me respondia de noite quando eu respondia, mas eu não era... Não, eu vou explicar porque eu fazia... Não, eu vou explicar porque eu fazia isso. Certo dia, no auge dos meus 16 anos, eu acho... 16 anos eu tinha. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, né? Minha melhor amiga, Ana. A gente é amiga desde a infância, éramos vizinhas, enfim. Então a gente sempre saía juntas na adolescência. E a gente veio para uma festa aqui em Cascavel. Eu vim sair com um date e ela veio com outro date. Cada uma foi para um canto quando a gente chegou no destino final, né? Adivinha com quem que era o date da Ana?
Ai, com o Jason! Sim, o Jason, ele estava pegando a minha melhor amiga aí, beleza. Nós dormimos cada um com um. E no dia seguinte, era num sábado, não, num domingo, eu acho, não lembro. A gente tinha que voltar pra Toledo. Daí a Ana falou assim, amiga, quer uma carona? Daí eu falei, sim, quero uma carona, pode ser? Daí ela falou assim, tá, vou te esperar aqui na frente desse posto e tal, mandou a localização, beleza. Cheguei lá, cara, pós-festa, eu tava, tipo, acabada, maquiagem toda borrada, tinha passado mal, tava... Sabe aquela ressaqueada, assim, de você encheu a cara num dia e no outro dia você tá só existindo? Aí, beleza. Falei, se foda, né? Quem ia me dar carona era o boy que tava com a minha amiga. Ele era pra não ter nenhum olhar pra mim, né? Não foi assim. Pois eu entrei no carro e a gente começou a viagem. Cara, volta e meia eu olhava pro retrovisor, começava. Eu tava olhando os caminhões. Não, você não tava olhando os caminhões, você olhava diretamente para os meus olhos. E daí, quando eu percebi que ele tava tendo essa interação, eu comecei a olhar pra fora da janela, porque eu pensei, cara, não é possível que ele tá fazendo isso com a Ana. Só que como a Ana era uma menina que ela não tinha muitos relacionamentos sérios, eu não sabia até que nível tava a relação dos dois. Se ela gostava dele ou se era mais um cara que ela tinha ficado, né? Mas mesmo assim, eu tava respeitando ela. Então ele me olhou umas 3, 4 vezes e eu consegui pegar no ar ali, né? Eu nunca mais olhei pro retrovisor. Eu esqueci que tinha retrovisor, eu olhava só pra fora. Aí beleza, cada um foi, ele deixou a gente em casa, acho que aquele dia eu fiquei na casa da Ana, enfim. E o cara de pau me seguiu no Instagram no dia seguinte, não deu nem, tipo, uma semana de diferença. Amigos? Cara, você foi muito cara de pau. Toda vez que eu lembro da nossa história, cara, ele foi muito cara de pau. Quando ele me seguiu no Instagram, ele começou a responder alguns stories meu. E a gente eu conversei com ele ali e ele deu a entender que ele estava afim de mim, que ele queria sair comigo também. Conta agora o que você fez e o que aconteceu, a finalização. Daí você, com receio da sua amiga, você me bloqueou. Sim. Aí eu fiquei um tempão bloqueado. Não, calma. Aí ele tem que contar a frase, porque aí ele queria sair mesmo e ele era muito cara de pau. Então, tipo assim, ele tava pouco se importando se ia doer em alguém. O que ele queria era comer as duas, entendeu? Era esse bem o português, claro. Sim. Aí ele pegou e me mandou uma mensagem. Eu falei assim, jamais que eu vou ficar e vou beijar a boca que chupou a minha amiga a noite inteira. Usei essas palavras. E daí ele falou assim, mano, ó o que essa menina tá me falando. E ele mandou uma carinha de envergonhado. E eu falei, vou te bloquear. E bloqueei ele e sumi. Por quê? Porque, de certa forma, eu achei ele um cara bonito. Eu falei, cara, não sabia o que a Ana tinha achado dele. Falei, eu aqui não vou ser talarica com a minha amiga, né? Bloqueei ele. Quando eu bloqueei ele, gente, eu realmente esqueci que ele existia. Nesse tempo, passou-se 2 anos, né? E eu engravidei do Gael e tal. E foi quando eu comecei a minha carreira como influenciadora, quando eu comecei a compartilhar minha rotina e tal, e vi que tinha tomado uma proporção maior. E depois que eu virei mãe, eu meio que fiz as pazes com geral, assim, sabe? Então eu fui lá nos meus bloqueados e desbloqueei todo mundo. Então tinha uma lista enorme e ele acabou indo junto, né, nessa lista. Só que não porque eu vi, vou desbloquear a Jason, porque, pode ser... Não, ele foi junto e eu nem percebi. Aí, um dia eu fiz um sorteio. E uma seguidora minha ganhou esse sorteio. E essa seguidora... Ai, nossa, olha que coincidência. O Jason seguia essa seguidora. Quem que o Jason não segue de Toledo, né? Por pura coincidência, ele viu que a menina tinha postado um story meu, me marcou, entrou no meu perfil de novo e me seguiu. Cara, quando eu vi aquela fotinha que não tinha sido mudada, eu falei, não é possível que ele apareceu de novo. Aí você me mandou. Não, daí, nesses 2 anos que se passaram, a Ana já tinha... O que foi, meu amor? A gente já tá me chutando. Oh, meu Deus do céu, já tá te chutando, filha? Por que tá chutando irmão? Então, amor. Assim. Em casou. Tá, onde eu parei? Nesses 2 anos que se passaram... a Ana, ela já tinha namorado uns 3 caras. Então, o Jason, ele realmente tinha sido só
um ficante. Ela não tinha criado amor nem nada. Não foi uma pessoa significante pra ela. Aí, quando ele me seguiu de volta, eu mandei mensagem pra ela. Que foi, meu amor? Vem. Vem, pega o celular e vem aqui. Deita aqui no colo do papai. Sim, gente, nós estamos dando telas para as crianças pra gente conseguir gravar esse vídeo. Maternidade real! E daí eu mandei mensagem pra ela, falei, amiga, você lembra desse cara aqui? E mandei print do perfil dele, né? Daí ela, mais ou menos. Daí eu falei, não, lembra aquele dia e tal, eu expliquei o rolê dela. Ela falou, sim, por quê? Daí eu falei, então, é que ele me seguiu. Tem problema pra você, caso, né, a gente comece a conversar e tal. Daí ela falou, cara, jamais. Isso ela já tava num relacionamento sério. Falou, jamais. Pode ir. Aí eu falei, então tá bom. Tava com a aval liberado, não ia sentir um peso na consciência, né? E daí, quando ela me respondeu que tudo bem, eu fui lá e mandei aquele emoji de olhinho, assim, de canto, assim, sabe? Aqueles 2 olhinhos. Mandei pra ele. E daí ele respondeu e a gente começou a conversar. Então a gente começou a conversar. Só que eu tava num momento da minha vida, gente, pra ser bem sincera com vocês, que eu tinha... Quando a gente começou a conversar, o Gael tinha uns 7 meses, 6 meses. Então eu tava passando por um momento ainda de recuperação do trauma que eu passei durante a gestação do Gael e o nascimento dele. Então eu tava carente, tava precisando de uma figura masculina que não fosse o meu pai naquele momento, né? Então eu meio que entrei nessa de cabeça pra fugir mesmo e pra ter alguém ali pra me ajudar, sabe? Não que eu já pensasse que ele fosse ser meu namorado, meu marido, mas pra ter um apoio como mulher mesmo. Então eu tava precisando de carinho, tava precisando de afeto, tava precisando de cuidado. E foi quando eu falei, não, vamos se conhecer, porque ele era realmente uma pessoa que sempre tava ali. Ele é não insistente, mas ele mostrou que ele queria o tempo todo, né? Então, não sabia quais eram as intenções dele no começo, que provavelmente não seria de ter uma família, um relacionamento, mas coincidiu que realmente aconteceu. Então, a gente teve o nosso primeiro encontro, e desde o nosso primeiro encontro... Que, filha? Tia, alcança. Sim. Severina. Então, desde o nosso primeiro encontro, a gente passou a se ver todos os finais de semana. Praticamente todos, assim, sabe? A maioria, amor. Você demorou pra me responder no começo? Não, sim, eu demorei. Acho que umas 2 É porque semanas assim, depois. gente, depois que você passa por esse tipo de situação onde você dá muito pra uma pessoa e você não recebe de volta, eu acho que é natural do ser humano cristalizar, né? Igual meu psicólogo fala. Então, eu criei espinhos, de proteção mesmo, porque passei por um relacionamento onde eu fui muito humilhada, rejeitada. Então, eu era só uma menina de 18 anos, eu era praticamente uma adolescente ainda, né? Então, a primeira experiência que eu tive com a maternidade foi totalmente diferente do que eu imaginei que seria, né? Então, eu criei expectativa, eu achei que eu ia ter uma família, que eu ia casar e que ia ser aquele conto de fadas de infância. E não foi assim. Então, eu sempre fui, na verdade, uma mulher muito carinhosa, participativa ali. E depois dessa experiência, eu acabei me transformando em outra pessoa por questão de proteção mesmo. Então, ele fala assim que ele me mandava muitas mensagens e eu acabava não respondendo. Então, eu tava naquele processo ainda, cara, será que realmente ele, né, quer mesmo ou ele é só mais um que quer me usar? Então, o fato de eu não responder ele, eu testava meio que a insistência dele, o que ele queria. Então, quando a gente começou a sair pela primeira vez, a gente viu, né, que tava tomando aquela proporção, foi quando eu me apeguei nele, nesses 3 meses, assim, porque ele tinha me dado tudo o que eu não tinha recebido na minha vida inteira, que era atenção, que era carinho, afeto. Então, às vezes eu deixava o Gaelzinho bebê, assim, com meu pai, pra poder ir lá no apartamento dele e ter a atenção de mulher mesmo, sabe? Tipo... Eu até me emociono de falar, porque foi uma fase assim que eu sofri muito. E o Jason, quando eu encontrei com o Jason, eu meio que me vi de novo como mulher, sabe? Que eu realmente podia ser amada de verdade, mesmo com um filho pequeno, porque além de você, quem passa por essa situação de ser mãe jovem e não ter o pai presente, você tem medo de você não encontrar ninguém que preste, que assuma você e seu filho.
Então, quando a gente se conheceu e ele começou a me tratar mesmo como mulher e se mostrar presente como homem, eu tive muito medo no começo, medo de ser mentira, medo de ser enganada. Então, as minhas reações na época eram por conta disso, sabe? Então, quando eu coloquei ele contra a parede e falei que eu queria saber o que ele queria da vida e o que ele queria comigo, foi por medo de me machucar e envolver o meu filho nessa situação mais uma vez, sabe? Aí chegou próximo do aniversário de um aninho do Gael. Eu convidei, a gente não tava namorando ainda, mas eu já esperava que isso fosse acontecer porque a gente já tinha tido aquela conversa, né, de o que a gente ia ter. Aí eu convidei ele, a família dele, pro aniversário do Gael e eles foram. Nesse dia, eu acredito que ele também estava passando por uma situação de estar preocupado com que rumo a nossa relação ia tomar. Ele não me convidou para voltar com ele para Cascavel, porque eu achei que ele fosse me convidar. E daí ele falou assim, vamos deixar esse final de semana pra gente ter um tempo pra nós, pra gente pensar o que vai acontecer, né? Então, ele voltou e eu fiquei, cara, de novo, né? A colocada contra a parede foi bom, foi ruim, agora eu não sei o que vai acontecer. E eu fiquei, naquele final de semana, com o coração muito apertado. Eu tenho parentes aqui em Cascavel. Daí, ele voltou com a mãe dele e ele saiu naquela noite. E como eu tava com as minhas coisas todas prontas pra ir pra casa dele. E ele não tinha falado que não. Aí eu vim igual pra Cascavel, fiquei na casa dos meus tios ali. Me ligou bêbado. Não, eu não saí aquela noite. Me ligou bêbado. Não. Aí eu falei pra ele que eu estava em Cascavel. E quando eu falei pra ele que eu estava em Cascavel, aí que ele me convidou pra sair com ele. Daí ele falou, eu passo te buscar, só que eu tava com o Gaelzinho, então eu nunca tinha deixado o Gael dormir no pai dele. Aí eu falei que não, que eu ia dormir ali no meu tio e que eu ia sair no domingo, que tinha uma festa no domingo. E eu ia sair. E pela primeira vez eu ia deixar o Gael com o pai dele pra poder sair. Aí ele saiu, ele foi numa festa e... Mãe, Oi. eu chorando? Não, já parei. Sai daqui que tá fazendo. Daí no dia seguinte ele me mandou mensagem de manhã e ele me convidou pra almoçar com a família dele. E eu ia numa festa e eu tava, tipo, dividida entre sair com ele e ir pra festa. Pra me dar o troco. Porque eu queria muito me vingar dele. Tava muito magoado. Aí... acabou que ele insistiu muito, daí eu falei, tá, então eu vou. Sim, você insistiu. E o pai dele passou a pegar ele. Então eu tava, tipo, era a primeira vez que o Gael tinha ido pro pai dele, eu tava com o coração apertado, tava, no auge das minhas emoções. E daí, beleza, eu fui almoçar na família dele. Daí a gente almoçou e depois a gente foi pro apartamento que ele morava. E daí lá no apartamento foi quando ele me pediu em namoro. Ele chegou... Que dia? Que? O elefante. 13? Não, Deus me livre, 13. Nossa, amor. 22 também não. Que dia que foi? Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Pulando no magnifute. Daí ele me pediu ali sem aliança, sem nada, tá? No sofá do apartamento que ele morava. Cara, aí eu aceitei, obviamente. A gente começou a namorar, eu apresentei ele oficialmente como meu namorado pra minha família. E foi onde nossa vida começou a mudar. Acho que foi 6, 7 meses namorando sério. Eu acabei engravidando novamente, né? Foi quando começou, literalmente, eu acho que a segunda maior transformação da minha vida como mulher. Eu não queria ter mais filhos naquela época, assim, era algo que não passava pela minha cabeça. Até porque quando eu tive uma certa liberdade em o Gaelzinho ir pro pai dele e a gente ter um momento, né, como casal, o que foi me tirado muito cedo, eu não esperava que a gente fosse ser pais tão cedo, assim, sabe? Então a gente estava curtindo muito a nossa vida, a gente saía muito, a gente era muito parceiro um do outro. Então eu tava meio que vivendo a maternidade, a adolescência, a juventude junto ali, sabe? Onde eu podia ser eu, Camila, mulher com ele, quando a gente saía, quando a gente tinha nossos momentos.
E daí eu voltava pra minha maternidade com o Gael, morava com os meus pais, então era tudo muito mais fácil pra mim. Tava uma fase muito boa. Então, quando eu engravidei de novo, eu fiquei com muito medo. Foi, acho que, um dos maiores medos que eu já senti na minha vida. Foi até pior do que descobrir a gestação solteira. Porque eu não sabia o que seria da nossa relação, eu não sabia se a gente ia dar certo, se realmente era pra ser, se a gente ia casar, se a gente ia ter. Então, eu voltei ao trauma da Camila com 18 anos ali, sabe? Aí eu... Pode contar, amor, fala um pouco sobre você ter Então, ido. daí a gente marcou uma viagem, fomos pra Porto Seguro e Eu não a gente sabia, brigava não sabia demais. que eu tava Naquela grávida. época, não sabia. Brigava muito, nossa, a gente brigou muito. A gente batia muito de frente um com o outro. Muito, assim. Eu falo que nosso relacionamento, a gente só tá junto nesses 4 anos porque tem um propósito de Deus mesmo. Porque a gente quebrava o pau, assim, de quase se matar. E eu sou bem economista. E daí, na nossa primeira viagem, a gente não tinha muita intimidade. Aí a gente chegou no aeroporto fazer não sei quantas horas. Eu nunca tinha viajado sozinha, muito menos de avião. E eu já tava grávida e não sabia. E e parece que lá no aeroporto a Camila queria testar todas as comidas que tinha no aeroporto. E eu, meu Deus, amor, que é muito caro e tal. E claro, naquela época as condições também não eram as mesmas e meu tal. pai tinha me dado R$300 pra eu gastar na viagem. Eu não Isso. trabalhava, não tinha muito retorno das minhas publicidades da época. Então só tinha R$300 e o resto era pro Jason. E esses R$300 eu gastei no aeroporto. Sim. Porque ele não me comprou nenhuma barra de chocolate no aeroporto. Não sabia que você estava grávida. Tá. E daí? Eu era seu namorado. Tá, vai, conta. Então, daí a gente foi pra viagem, foi bem legal, assim, né, tirando as brigas, né? Cara, mas querendo ou não, acho que faz parte, Dos normal, 7 né? dias que a gente ficou, 6 a gente quebrou o pau. Mas a gente se divertiu muito, foi massa, foi bem legal. Aí, acho que uns 2, 3 dias depois que a gente chegou, ela até comenta que pensava em se separar, né? Porque realmente, eu, assim, claro, agradável em determinadas situações, mas em outras eu não ia contra os meus princípios, né? Gente, eu voltei com toda certeza no meu coração. Eu falei, gente, eu jamais vou casar com esse homem. Eu não quero mais namorar. Ele é extremamente mão de vaca. Eu falava assim, cara, eu não posso casar com um cara mão de vaca desse jeito porque eu vou sofrer. E eu tinha certeza, falei, cara, não vai dar certo. E eu tinha certeza, eu ia terminar com ele, sabe? Tanto que eu falei pra você no aeroporto, né? A gente tava voltando, eu falei assim, nossa, vamos ficar um mês, uns 2 meses sem se ver. Lembra? E eu jurei pra ele, falei, não, vou ficar uns 2 meses sem ver você. Pra gente realmente... Mas tava apaixonada. Aí no primeiro final de semana tava lá. Então, daí acho que uns 3 dias depois... Daí eu fiz uma brincadeira com ele um dia. Peguei um teste de gravidez do Google e mandei pra ele, falei, tô grávida. Brinquei, gente. Você lembra dessa brincadeira? Eu postei nos stories, inclusive. Daí, nossa, nem brinque com isso e tal. Eu falei, tô brincando, é o teste do Google e tal. Gente, uma semana depois, mais ou menos, ali, eu realmente tava. E como eu descobri a gravidez, eu tava deitada no apartamento dele. E eu tava deitada de lado, assim, mexendo no celular. Fazia só uns 7, 8 meses que eu tinha parado de amamentar o Gael. Então, eu ainda tinha as glândulas ali da amamentação, né? E eu deitada e, de repente, começou a vazar, assim, na minha blusa. Eu olhei assim, apertei meu peito e começou a sair leite. Deu, cara, será que é possível sair leite depois de tão tempo que você parou de amamentar? Ou eu tô grávida de novo? Daí eu não lembro se eu mandei foto pra ele do meu peito com leite, assim. Eu não lembro o que aconteceu. Acho que mandou, sim. E a gente marcou de fazer exame de sangue já, né, amor? Não, você me ligou quando você tava com o exame já, falou, amor, tô grávida. Eu acho que essa do peito você nem me lembrou. Tá, lembrei. Daí teve essa situação e daí eu fui fazer o teste de gravidez, acabou dando positivo, só que eu não tinha contado pra ele ainda, fui fazer um exame de sangue. Então, eu fiquei esperando lá em casa, né, eu morava com os meus pais, minha sobrinha ali comigo. E daí quando eu abri, tava lá, tipo, quantitativo a milhão, assim, eu tava gravidíssima. Cara, nossa senhora, eu falei, meu Deus, fodeu.
Cara, eu só tinha um sentimento de fudeu. Agora eu tô fudida mesmo. Agora eu tô com um filho de cada pai. Se esse aqui não der certo, eu vou ter 2 filhos, um de cada pai. Daí se eu casar de novo, eu vou ter mais... Eu falei, cara, me lasquei. E daí na situação eu contei pro Jason, né? E daí a reação que ele teve, eu falei, nossa, tá me zoando. Tipo, ele falou assim, amor, tá tudo bem, a gente tá junto nessa. Eu tenho os prints da conversa, assim, que na época eu acabei postando, né? Daí ele, não, tá tudo bem, a gente tá junto nessa e tal. Vamos esperar pra contar pra família, pra gente conversar sobre como que vai ser. E... Não lembro como a gente contou pra família. Aí você foi lá na casa dos meus pais. Ah, é verdade. Com a gravidez da Zoe veio, assim, muitas mudanças. Não seria só um filho com uma mulher qualquer, né? Eu já tinha pensado, assim, agora a gente vai casar, vamos morar junto e a primeira coisa que eu pensei era me desfazer do carro e comprar uma casa. Na época ele tinha um Peugeot. Tinha um Peugeot. Aí eu vendi esse carro, consegui quitar a dívida dele que eu tinha, né? E comprei um carro mais barato e sobrou Um Clio. sobrou um dinheiro pra mim dar de entrada numa casa. Clio o quê, amor? Que ano que era aquele Clio? 2015. Era 2015? deu que- Parecia que era 2002. De tão ruim que é. O melhor carro Não, a que eu gente já teve tive. tem que contar desse carro, porque eu não tenho nenhuma lembrança com ele. Mas era um carro... Não, saí de um Peugeot que tinha tudo. Ele testou ali se eu era interesseira. Ele quis testar. Tô com uma É que, na interesseira verdade, ou não? na verdade eu pensei, cara, preciso de um abrigo, um carro qualquer para me locomover. Eu pensei nisso e foi a melhor escolha que eu fiz. Que o carro eu só gastava à toa, né? E nesse momento aí, fiquei sabendo que a Zoe estava vindo. Pensei, vamos ter que casar. Eu morava no apartamento, daí eu já comecei a fazer as correrias O e tal. Jason tinha 28 anos quando eu conheci ele. Daí eu fui falar com seu pai, né, um dia. Meu Todo pai. mundo tava sabendo, só acho que os meus sogros que não, né? Aí, daí lá... A gente marcou uma janta lá em casa, onde tava meu pai, minha mãe e acho que minhas irmãs estavam junto, né, Isso. amor? Daí o Jason... David, família, meu pai. Tava todo minha mundo? mãe, Tava. Não tava não. Tava só meu pai e minha mãe. Tava sim, a família inteira. Aí eu falei lá naquele momento que... Falamos que a Camila tava grávida, né? Que a gente tava com muito receio de falar. E eu falei que a Camila ia morar comigo a partir daquele momento, né? Ele usou as seguintes palavras. Ele falou pro meu pai assim... eu lembro perfeitamente porque foi algo marcante que eu também não tive na gestação do Gael, né? Esse contato do pai ter responsabilidade de chegar no meu pai e falar o que vai acontecendo, né? Ou vou assumir o Gael, ou vou assumir a Camila e o Gael. Não tive isso. Então, quando ele teve essa conversa, gente, eu tremia na base, assim, eu falei, cara, eu vou infartar aqui antes de ter a criança. Aí ele falou assim, seu Ezequiel, o senhor já sabe que a gente tá há algum tempo namorando, então era algo que estava propício a acontecer. E acabou acontecendo, a Camila tá grávida de novo. E eu vou apostar todas as minhas fichas no nosso amor. E eu tô levando ela e o Gael pra morar comigo. Eu lembro, meu pai só fez assim, ó. Só fez isso com a boca, assim, tipo... Ele não sabia também o que ia acontecer. Então, meu pai, minha família, foi os que vivenciaram o meu sofrimento ali desde o princípio de tudo, né? Então, meu pai também sentiu muito medo do que ia acontecer nos próximos meses, né? Então, ele fez com a boca, assim, e daí ele falou assim, eu só tenho a desejar bênçãos pra vida de vocês, né? Então, ali todo mundo começou a se abraçar e tal, e dessa vez a minha mãe não havia tido um surto igual ela teve quando descobriu que eu tava grávida do Gael. Ela gostou, porque minha mãe também sempre quis que eu casasse, que eu saísse de casa. E ela viu, né, nossa, que baita genro. Aí ela... Não. Ela percebeu que eu estava com uma pessoa boa, porque os nossos pais, eles sentem. Então, quando ela percebeu que eu estava com uma pessoa boa, ela ficou feliz ali da segunda gestação, né? Acabou ficando feliz e tal, então ali tudo começou a mudar. Aí a gente voltou para aquela mágica, né, da gestação e tal, a gente correndo atrás de comprar uma casa. Foi onde o Jason vendeu o carro e comprou a nossa casa, né? A gente financiou.
Sim, a Camila participou de tudo, até na escolha, a gente visitou várias casas, então foi bem algo assim bem legal. Tá bem assim. legal. Entramos em várias contradições, né? Gente, imagina o cenário. Eu nunca tinha casado na minha vida. Eu sempre morei com meu pai e com a minha mãe. Meu pai mimou todas as filhas dele. Aqui, na mão. Aí, do nada, eu virei mãe com 18 anos. O que tá doendo? Pronto. Aí, do nada, eu virei mãe com 18 anos. Aí, do nada, eu comecei a namorar. Aí, do nada, eu virei mãe de novo, com 19 anos. E, do nada, eu virei dona de casa. Então, pra mim, eram muitas mudanças em pouco tempo, sabe? E eu não sabia lidar. Eu tava com um bebê de 1 ano e 6 meses ali, foi quando eu descobri a gestação, que era o Gaelzinho. Grávida, com uma casa pra cuidar, com um relacionamento, um casamento. Eu falei, cara, que é isso? Tipo, foi quando eu tive o ápice da minha sanidade mental afetada, porque eu sofri muito na gestação da Zozô, por questão de não saber lidar. Eu não sabia lidar com o Jason não sabia lidar comigo, ele nunca tinha sido casado, eu muito menos. E eu tava com hormônio à flor da pele, porque fazia só 1 ano e 6 meses que o Gael tinha vindo ao mundo, então a mulher leva até 3 anos após o nascimento do bebê para voltar à realidade. Então eu nem tinha voltado da realidade dele e eu já tava grávida de novo. Então o meu sistema ali tava assim, dando pau. E nisso tudo a gente teve muitas divergências nesse tempo, tipo, muitas. A gente, cara, era brigas assim que eu falava, cara do céu, eu vou pegar minhas coisas e vou voltar pra casa do meu pai, que eu não quero mais. E pegava às vezes. Sim, eu era bem louca. Eu catava tudo assim, enfiava dentro, pegava o Gael no colo, tchau. Você nunca mais vai ver a cor dessa criança, falava pra ele. E eu era muito... mãe? Aí, o Jason, ele sempre foi o meu equilíbrio. Então, quando ele via que as coisas estavam tomando essas proporções, ele vinha até a mim e ele, tipo, tentava fazer com que a gente reconciliasse. Então, eu falo que o Jason, ele é o principal responsável pelo nosso casamento estar durando tanto tempo, onde ele é a base ali, o pilar do nosso relacionamento, o cabeça, sabe? Onde ele teve a responsabilidade de falar, não, cara, a gente casou, a gente não vai se separar. A gente vai ter que aprender a lidar um com o outro, a gente vai ter que aprender a se amar dentro desse relacionamento, se respeitar, sabe? Então, cara, esses 4 anos foram 4 anos de muito aprendizado, muita evolução pra nós todos, né? Mas principalmente, acho que pra mim, assim, porque eu era muito nova. Hoje eu tenho 23 anos, mas eu me considerava muito nova agora, vendo desse cenário de fora, assim, E sabe? a gente batia muito de frente porque a Camila foi criada não sabendo ouvir não. E eu já, assim, pai de família, até em questões de comprar alguma coisa pra dentro de casa, Ele era muito Firme. firme. porque eu também fui criada assim, né? Então era... E também porque você também tinha medo, né, amor? Foi algo novo pra você. É, tipo, e eu- sair de um e cenário de um assim- homem solteiro morando sozinho com um salário top. Hoje, vendo de fora e com uma maturidade maior do que eu tinha na época, eu entendo que esse receio do Jason, né, essas atitudes que ele tinha de ser muito mão de vaca, né, que eu falava na época, eu percebo hoje que era proteção mesmo e cuidado. Porque ele saiu de uma situação onde ele era um homem solteiro, bem sucedido ali pra idade dele, né? Morava sozinho, tinha um apartamento lindo, um salário bom pra época. E do nada ele virou pai de família com uma responsabilidade que ele não tinha. E além do filho dele, ele teve que também assumir a responsabilidade de cuidar de um filho que não era dele, né? Então, eu acredito que tenha sido medo, insegurança, as ações que ele tinha na época, tipo, de não deixar eu comprar as coisas, de me podar muitas vezes. Eu, mulher, né, consumista, nós somos consumistas, e ainda mais vindo de uma criação onde meu pai sempre me deu tudo de mão beijada, casar com um homem que teve uma criação totalmente diferente da minha, cara, era assim, ó, a gente era dando murro em ponto de faca o tempo todo. Foi muito difícil. por diversas vezes a gente quase se separou. A gente sempre passou por um fio, assim, sabe? Mas a gente nunca terminou nesses quase 5 anos juntos, nunca terminamos. Tudo foi se moldando, o tempo foi passando. E Deus tinha um propósito pro nosso casamento, pra nossa família, porque eu acho que se não fosse isso, a gente não estaria juntos hoje. Porque eu sou a prova viva de que filho não segura relacionamento nenhum. Se você não tiver disposto a ter um relacionamento com a pessoa, filho não vai ser só um detalhe que você vai ter que lidar pro resto da vida. Então não é algo que, nossa, salvou meu casamento. Não. Os filhos nos deram motivação para que a gente tentasse pela nossa família, né? Na verdade, eu penso que quando talvez eu estivesse pensando que, será que eu encaro essa, né? Querendo ou não, né? Era uma baita responsabilidade, eu não sabia
nem como agir e tudo mais. E daí Deus mandou a Zoe como se fosse assim, é aqui que você deve ficar. Daí parece que foi um sinal muito forte que era essa família que eu tinha que cuidar. Mãe, Daí veio a Zuzu. faz pra aplicar pro... E daí a partir disso, as coisas foram melhorando, né? Beleza, passou a gestação da Zoe, a Zoe nasceu, trouxe muita alegria. Com isso a Camila também, ela conseguiu focar no trabalho dela. Então assim, eu segurando a base de um lado e ela, né, com todo o talento e tudo mais, foi crescendo, mostrando a rotina de casa, com filhos, com marido e tal. Então, assim, a gente fez uma ótima dupla, ao meu ver, né? Eu de um lado, ela do outro. Eu lembro que eu sempre incentivava ela a fazer as coisas, eu levava, buscava. A Camila tem muitos problemas com horários, com memória, com planejamento, né? E eu participava muito disso, né? Com o intuito de motivar ela a seguir e tal. E eu vejo hoje, né, que hoje, querendo ou não, a gente colhe os frutos disso e que valeu muito a pena, né? E assim, imagino que a gente vai chegar nesse assunto, né? Mas a gente passou a se entender bem mesmo depois que a gente começou a fazer terapia. Só depois disso, porque talvez até depois que passou o turbilhão de emoções e tal, mas querendo ou não, né? Duas crianças, É muito rotina, recente, né? 4 anos de casamento. Você não conhece a pessoa. Tem gente que termina 30 anos de casamento e fala, cara, eu não conhecia com quem eu tava casada 30 anos de casamento. Então, imagina o pouco período, assim, e já filhos envolvidos, né? Então, só pra não perder essa parte, que eu acho muito importante, quando eu tive a Zoe, por ter todo aquele sofrimento, né, da gente tentar se adaptar, aquela coisa, assim, brigas do casal e tal, eu falava que eu não queria ter filho nunca mais na minha vida. Eu tive depressão pós-parto, durante e pós. Então foi um período onde eu tive um colapso, assim, um surto, onde a minha sanidade mental não estava nada boa. A Zoe sentiu tudo que eu passei na gestação, então ela bebezinha ali, ela chorava muito, ela queria muito estar comigo ali, eu tava com aquela depressão pós-parto, tava me sentindo sufocada, tava me sentindo culpada de ter colocado o Gael na escolinha para poder cuidar da Zozô. Então foi um momento, assim, muito, 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 muito difícil para mim. Eu ligava às vezes desesperada pro Jason, assim, às 8 tinha uns quase 5 meses, eu falava, cara, vem aqui me ajudar, que eu não vou dar conta, eu vou surtar, eu não tô aguentando, sabe? E na época eu cuidava da casa, a gente não tinha empregada, eu tenho muito toque com limpeza, então eu cuidava da casa, eu cuidava do bebê, eu não cuidava de mim, eu tava acabada, sabe? Foi quando a gente decidiu colocar ela com um aninho na escolinha e eu voltei a cuidar de mim. Só que eu tava decidida que eu nunca mais ia querer ter filho na minha vida, que tava bom os dois. E era algo que eu falava, tipo, aos 4 cantos, assim, falo, cara, o dia que eu aparecer grávida de novo, você pode me internar que eu vou ficar louca. E o Jason sempre teve o desejo de ter mais um filho, ele sempre falava, não, pelo menos mais um. E daí eu falava, cara, se você tiver um filho, vai ser de outra pessoa, porque meu não vai ser, eu não quero mais ser mãe. E eu queria muito, tipo, continuar saindo, né? Ir pras festas. Então, tipo, às vezes o Gael ia pro pai dele, a Zoe ficava com a minha sogra, a gente podia sair, viajar e tal. Então tava bom assim, né? Cada um pra um lado e a gente às vezes conseguia ter um momento de casal. Então, um terceiro filho jamais era algo que se passava pela minha cabeça. Até por questão de saúde mental mesmo, né? Então, quando eu pensei em ter o terceiro filho, foi quando a gente decidiu, a gente viu que nossas brigas estavam muito corriqueiras. E a gente decidiu fazer um retiro, né, de uma igreja evangélica. E era um retiro de casal e tal, a gente foi. Passamos o final de semana lá. E naquele lugar eu tive uma mudança de percepção do que eu queria pra minha vida e pro meu futuro. Onde eu via a importância da família, dos filhos, do relacionamento, do casal. E teve uma experiência dentro desse retiro onde você escrevia um papelzinho e enrolava e colocava no balão, e esse balão tinha gás hélio e ele ia subir como se fosse uma... Como que é a palavra quando você profetiza algo, né, pra sua vida? Acho que é isso, né? Então era algo que você ia mandar, tipo, pra Jesus. Então era pra você escrever algo. E nesse dia eu escrevi que se fosse da vontade de Deus, que ele plantasse uma semente novamente no meu coração, onde nascesse um desejo de ser mãe novamente, e que ele me mandasse um terceiro filho.
que se fosse da vontade dele. A partir dali eu comecei a pensar, cara, algum dia a gente pode ter um terceiro filho. Pode ser que isso venha acontecer. E cada vez mais foi ficando mais forte essa minha vontade de ser mãe. E eu ficava muito dividida entre ter um terceiro filho ou fazer minha cirurgia da mastopexia com prótese, que eu queria muito, era meu sonho colocar silicone. E só que eu pensava, cara, se eu fizer isso, eu não vou poder ter outro filho, porque daí eu vou perder a cirurgia, enfim. Eu ficava muito dividida, então eu oscilava muito de quero ter um terceiro filho agora ou não quero mais. Vamos esperar 5, 6 anos. E, cara, tudo foi acontecendo. Chegou no dia no mês anterior da cirurgia, eu tava ainda dividida e eu falei, ele é muito sistemático e tudo tem que ser planejado certinho, assim. Então ele falava assim, não, vamos ter um terceiro filho daqui uns 2, 3 anos. Então a gente sempre se cuidou nesse período, a gente usava preservativo e tal. E ele era muito certo, a gente usava toda vez preservativo sem falhar. E às vezes que falhava, tipo, não acontecia nada, assim, sabe? Era coito interrompido. Aí, teve um dia em específico onde a gente não usou camisinha e aconteceu. E foi o dia que eu engravidei de fato, que foi agora, faz uns 3 meses mais ou menos. E foi o único dia, e eu sei perfeitamente o dia, porque isso nunca tinha acontecido antes, né? Então, eu tinha feito a cirurgia e tal, mas, cara, quando você frequenta a igreja, que você tem um relacionamento com Jesus, com Deus, você percebe que muitas coisas que a gente se importa são fúteis perante a grandeza que é você construir uma família, você ter filhos, você ter esse relacionamento, sabe? Então eu pensava, cara, beleza, eu fiz a cirurgia, mas se for pra acontecer, que venha, que aconteça. E é uma realidade totalmente diferente. Então hoje eu tendo um terceiro filho casada, né, com condições financeiras boas, condição mental, que hoje eu posso pagar um psicólogo, um psiquiatra caso eu precisar, é totalmente diferente. Então essa gestação tá sendo muito nova, tanto pra mim quanto pro Jason, né, onde a gente de certa forma planejou e esperou essa criança, né? Hoje num cenário totalmente diferente. Mãe, tinha que pagar isso daqui. Mas a mamãe não vai pagar isso daí, tá bom? Então a gente tá muito feliz, a gente tá muito animado pra essa experiência. Eu tô sentindo sim algo diferente nessa gestação, onde eu tive uma aceitação maior, um desejo maior de que isso realmente acontecesse. E isso nunca aconteceu, nem com a gestação da Zozô, nem com a do Gael, né? Foi tudo muito de supetão, assim, na minha vida. Então, a gente tava muito animado pra compartilhar isso com vocês, essa nova fase. As minhas seguidoras sempre ficavam enlouquecidas, querendo que eu tivesse um terceiro filho. Eu falava, cara, vocês estão ficando louca. Vocês gostam de ver o caos aqui no Instagram, né, amor? Casa nova, móveis novos, agora só falta... Eles mandavam, falta filho novo, cadê o filho novo? E eu sempre brincava, né? Fazia teste de gravidez, assim, porque eu era louca do teste de gravidez. A gente cuidava, mas todo mês eu tava fazendo teste de gravidez, porque eu achava que eu ia estar grávida, né? E teve um dia que eu fiz e eu tava. Foi agora no feriado do Dia do Trabalhador. Eu já tinha feito vários testes no começo do mês, eu já estava grávida, mas não apareceu no teste de farmácia. E eu falei, cara, quando a gente aconteceu da gente ter essa relação, né, sem um preservativo, no dia seguinte eu tomei a pílula do dia seguinte. E eu tomei e confiei na pílula. Então, eu tava confiante de que ia acontecer, né? Ela ia fazer o papel dela. Nisso, eu fui na endócrina, comecei um tratamento pra emagrecer e tal, tomando suplementos, tomando vitamina, tomando tudo, fazendo academia certinho e tal. E quando você toma a pílula do dia seguinte, seu ciclo fica desregulado. Então, eu sabia que ia atrasar, né? Ou ia atrasar ou ia adiantar, alguma coisa ia acontecer, não ia ficar normal. Aí, beleza, fiz uns testes, tinha dado negativo, continuei o tratamento. Então, um dia eu olhei assim, no meu aplicativo que eu controlava o meu ciclo, tava 8 dias de atraso. E daí eu falei, a pílula... Não, a caminho dela falou, aí eu nem dei bola, porque ela direto... Fazia teste, né, amor? Fazia teste, eu nem dei bola. Daí eu comprei 2 Nossa. testes na farmácia. 2, porque eu sempre comprava dupla. E, cara, eu fui fazer isso, e deu. Deu positivo, deu. Cara, chegou a me dar um calor, eu achei que eu ia infartar ali no banheiro, sabe? E eu até pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Será que eu conto já pra ele ou será que eu faço alguma coisinha mais elaborada que eu nunca tinha feito, né? A primeira vez também não deu pra fazer. A segunda vez, tipo, como que eu ia chegar no Jason no começo do namoro? Então, vou botar um sapatinho, um negocinho, amor, tô grávida. Não teve essa magia de contar pra ele no começo. Então, dessa vez eu pensei, né? Nossa, eu posso fazer alguma coisa, contar pra ele de uma forma mais fofa, mais romântica e tal, né? E daí, eu tinha que contar logo, porque eu sou ansiosa. Então, fiz ali um vídeo, depois vocês vão ver provavelmente, né?
coloquei ali pra gravar com as crianças, falei pra que a gente ia gravar um vídeo pro Instagram e falei que faltava mais uma pessoa e puxei o teste de gravidez. E daí ele ficou me olhando assim dele, mentira. E ele, mentira. Não caía a fecha dele, ele achou que eu tava zoando, não sei o que passou pela cabeça dele. Cara, eu fiquei, assim, assustado, porque apesar de eu querer ali, há um tempo atrás, quando eu queria, a Camila não queria. Aí quando ela passou a querer, eu passei a pensar melhor, né? Porque eu sempre fui de pensar muito, né? E, tipo, 6, né? Aí, olhei pra Zoe e pro Gael, que eles são pequenos ainda e tal. Eu falei, não, vamos esperar um pouco e tal. Aí, quando ela me contou, eu fiquei surpreso, assim. Eu fiquei totalmente sem reação. Porque, cara, querendo ou não, né? 2 pequenos e tal, né? Não é fácil, quem tem filho pequeno em casa sabe que não Agora, é fácil. até final do ano, o Gael e a Zoe vão ter que aprender a lavar louça, fazer o mamá deles, se virar. Sim, ele vai fazer 5, ela vai fazer 3. Mas enfim, A agora ficha foi caindo, né, amor? foi caindo. Então, aí a gente já começa a pensar se vai ser menino ou menina, os nomes. E quando eu falava pro Dias que eu não queria ter mais filho, porque era muito difícil, ele falava assim, amor, você tem que focar nas coisas boas. Eu falava, que coisas boas? Para de ser louco. Tem que focar no que a gente tá sofrendo aqui com duas crianças pequenas chorando. E ele, não, super positivo, ai, as coisas boas. Um pouco tempo antes, eu olhava os vídeos da Zozo pequenininha, né? E a gente tem o sentimento de que a gente não aproveitou. E parece assim que, não é que não aproveitou, é que passou muito rápido. Eu assim. tenho o sentimento de que eu não aproveitei. Daí olha assim, um bebezinho, tão fofinho, gordinho, né? Porque eu tava passando por aquele momento do pós-parto ali, da depressão, e eu vejo os vídeos, dá vontade de chorar, porque parece que eu não lembro. A minha mente criou um bloqueio tão grande pra essa fase que eu não lembro dela beber, eu não lembro desse contato. Foi muito assim, rápido, sabe? e daí dá uma saudade, rápido, né? Daí deu uma saudade, assim, nossa, daí querendo ou não, né? Depois você começa a se acostumar com a ideia, você já começa a pensar nas coisas que vão acontecer e tal. E começa a fase boa da gestação, da mágica da gestação, né? Que é você começar a escolher o nome, começar a planejar, achar a revelação. Eu tava tão ansiosa pra contar pra vocês, meu Deus, eu queria contar logo. Só que até agora eu quero contar pra vocês. Que time que o Maninho vai torcer? Que time que o Maninho vai torcer? Maninho ou Maninha, né, amor? Maninho ou Maninha? Que time? Isso aí. A gente esperou esse período pra contar por questão de saúde. No meu primeiro ultrassom deu que eu tava com um hematoma enorme do lado do saco gestacional, então meu médico ele já foi bem realista comigo, falou que havia uma ameaça de aborto e que ali era muito 8 ou 80, ou ia progredir ou realmente ia acontecer de simplesmente acontecer um aborto espontâneo. Então eu não tive essa notícia nas outras gestações, eu fiquei com muito, muito medo, sabe? Então a gente contou mesmo pra família, pra alguns amigos próximos que acabaram espalhando a notícia. Surpresa pra família? Sim, é o próximo vídeo do canal, né? Ah, tá. Então, uma dica, cuidem pra quem vocês contam algo, tá? Quando é algo que não deve ser exposto muito cedo. Direta. Cara, preservem a família de vocês, porque às vezes vocês acham que vocês têm amigos, mas na verdade vocês não têm. Isso é muito real. Então, alguma infeliz que eu contei da gestação e que era de risco, que eu ia esperar o momento certo de contar, acabou espalhando a fofoca, então acabou que muitas pessoas acabaram sabendo antes, sabe? E eu fiquei muito magoada com isso, porque eu não tava esperando pra contar por outro motivo, era realmente porque o meu médico foi muito realista comigo, e ele falou que poderia não progredir a gravidez. Não, e é algo que você não conta pra qualquer um, você conta pros teus pais e um bom amigo, E eu fiquei muito magoada com essa situação, assim, que foi tirado de mim essa parte de eu contar, sabe? Eu explicar o porquê que eu tava esperando, eu contar que eu estava grávida. Mas tudo acontece como tem que ser, acredito que Deus cuida de tudo sempre, então não caiu uma folha da árvore sem que Deus permita. E finalmente chegou, né, o dia da gente compartilhar com vocês essa notícia e começar essa fase nova, que vai ser muito legal, muitas coisas novas acontecendo ao mesmo tempo, né, o canal, a casa nova. Então hoje a gente pode falar que a gente tá vivendo um sonho. Nossa família tá crescendo, tá se fortalecendo, a gente tá numa fase muito boa, a gente tá muito feliz com essa nova gravidez. Eu nunca pensei que fosse gravar um vídeo falando que eu estou feliz grávida. Isso é épico. E é isso. Estamos muito ansiosos para os próximos vídeos, para o diário de gravidez aqui do canal. Sempre fui muito transparente com vocês, né? No Instagram, compartilhei todo o meu processo pós-parto da Zoe, a depressão pós-parto.
E eu vou continuar sendo assim, porque essa sou eu não consigo ser uma pessoa aqui na frente das câmeras e ser completamente outra fora. Então, a transparência que vocês conheceram de anos atrás, ela vai continuar. A gente vai falar o lado bom, o lado ruim, tá? Que tem da maternidade. A gente não romantiza a maternidade, porque as pessoas que não são mães, elas têm que ter um direito de escolha, de saber o lado bom Ó, e o lado ruim, que é... acabou o vídeo, acabou o celular. Combinado? Não digo o lado ruim, mas as dificuldades que você tem quando você vira mãe. Então, talvez seja um próximo vídeo pro canal pra gente compartilhar mais essa troca, né? De mãe pra mãe, que eu acho que vai ser muito legal a gente ter essas trocas. Estamos ansiosos para os próximos capítulos, né, amor? Com certeza. Já a revelação, talvez, não sei. É, a gente tava até pensando em segurar o sexo do bebê até o nascimento. Será que rola? Não sei, fica para os próximos capítulos. Vou E é isso. fazer um chá sem revelação. Gente, é isso. Se inscrevam no canal para vocês acompanharem todos os próximos vídeos, diário de gravidez, casa nova, tem muito vídeo por vir ainda. Fala lá pro pessoal deixar o like. Vai lá. Fala Arrasou. assim, deixa o like no Deixa vídeo o da like. mamãe. Fala até o próximo Olha vídeo. lá, fala lá pra ele. Igual você falou. Like no vídeo da mamãe. Comenta aqui embaixo, Bom, a gente quer muito saber o que vocês estão achando, o que vocês esperam, né, da gente nesses próximos meses que vão rolar e tem muita água pra acontecer ainda, né, gente? E é isso, estamos muito felizes. Até os próximos vídeos. Vai ser massa. Vai. Tchau, dá tchau lá, gente. Tchau. Dá tchau com a Tchauzão. mãozinha. Tchau, Zóia. Até o próximo vídeo.